sou a doutora Débora Cury, sou oncologista do Grupo Sony e hoje eu estou recebendo a Larissa, nutricionista do Instituto do Rádio, para bater um papo sobre nutrição e oncologia. Olá, obrigada, doutora Débora, pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje. É uma alegria, uma honra e vamos lá. Qual é a importância, Larissa, da nutrição para o paciente que está passando por um tratamento oncológico? Bom, a nutrição ela é primordial durante essa fase do tratamento oncológico, visando principalmente a manutenção do estado nutricional desse paciente, né? E aí a gente precisa muito bem pensar em composição corporal. Então, como que esse paciente está sendo nutrido, né? Essa questão da relação entre massa magra e massa gorda é super importante, principalmente quando a gente fala de massa muscular. Então, é muito comum que durante o tratamento oncológico, por conta do próprio tratamento, efeitos colaterais, e até do próprio câncer, o paciente ele acaba perdendo peso, em alguns casos. Há casos em que os pacientes ganham peso, mas não necessariamente é um peso de massa muscular. Então a gente acaba tendo ali muitos pacientes com risco aumentado de desnutrição, de caquexia e sarcopenia, que são algumas síndromes que estão associadas com essa depressão da massa muscular e que acabam dificultando ali a funcionalidade desse paciente. E assim, de forma bem objetiva, né? Um conceito para a gente ter de forma medular. Qual que é a diferença entre desnutrição, sarcopenia e caquexia? A desnutrição, quando a gente fala de desnutrição, a gente está dizendo mais de uma perda geral ali de reservas. Então, pensando em massa muscular, massa gorda também, né? Então, isso pode acontecer de uma forma secundária a alguma doença ou até mesmo por conta de uma condição de base, por exemplo, a restrição de alguns alimentos. Então, às vezes o paciente fica ali no período de inanição, ele não tem acesso à alimentação, acaba comendo muito pouco, isso leva a um fator de desnutrição. Quando a gente fala de sarcopenia, a gente tem uma depressão de massa muscular, que pode ou não estar acompanhada também da perda de força ou de funcionalidade, então de performance desse paciente. O que é muito importante para realmente passar por um tratamento oncológico. Exatamente, é super importante. E me fala uma coisa, tem algum momento ideal onde o nutricionista tem que intervir, onde existe um risco maior para aquele paciente se ele não receber alguma medida, alguma intervenção em relação à desnutrição? O ponto principal é sempre que o paciente ele é diagnosticado com câncer, a gente já tem aí a diretriz europeia de nutrição falando pra gente a importância do nutricionista já estar presente desde o diagnóstico até o final da jornada do paciente oncológico. Então, o primeiro ponto é a gente pensar, diagnosticou com câncer, vamos entrar ali com um tratamento nutricional, então fazer um encaminhamento ao nutricionista para que a gente já identifique se esse paciente ele tem ou não risco de desnutrição e acompanhá-lo durante o tratamento. Sim, talvez um papel especial em câncer de cabeça e pescoço, neoplasias de trato gastrointestinal. Exato. Em relação após o tratamento, né, após a cirurgia, esse paciente ele precisa manter o acompanhamento, ele precisa manter as mudanças que forem instituídas ou ele pode simplesmente voltar ao estilo de vida que ele tinha antes, aos hábitos alimentares que ele tinha antes? Isso depende, né? Quando esse paciente já é acompanhado inicialmente por uma nutricionista, é muito importante a nutricionista avaliar qual que é o objetivo do tratamento nutricional dele, né? Então, se é um paciente que ele evoluiu bem durante o tratamento, já saiu da fase aguda, esse paciente ele tem uma indicação de voltar a uma vida, né? Ter uma vida, na verdade, saudável. E aí a gente preconiza uma alimentação equilibrada. Não existe nenhuma dieta específica, na verdade, mas o que a gente pede é que esse paciente ele tenha ali uma alimentação mais saudável possível, né? Até como uma forma de prevenção futura de uma recidiva do tumor ou de surgimento de outras neoplasias. Então, na verdade, seria uma mudança do estilo de vida. Exatamente. Né? Procurando um estilo de vida mais saudável, onde há uma prática regular de atividade física, onde tenha um aporte de proteína adequado. Muitas vezes os pacientes perguntam em relação, doutora, posso tomar uma vitamina, né? O que você tem a falar para os pacientes em relação a essa suplementação de vitaminas? O que você recomenda? Gente, primeiro ponto, né? Só inicie uma suplementação de vitaminas ou qualquer outro nutriente se você tiver um acompanhamento nutricional, né? Consulte o seu nutricionista, o médico também é muito importante sempre ter esse cuidado integrado. E na verdade a gente acaba, muitas vezes o paciente ele fala de uma forma geral, né? Eu quero uma suplementação de vitamina porque eu estou um pouco fraco, eu quero prevenir uma fraqueza durante o tratamento.
Mas a gente tem que pensar muito além da vitamina. Na verdade, o que a gente precisa, que é um nutriente muito importante no tratamento oncológico, é a questão de adequação proteica. Então, quais são os alimentos e o resto dos elementos ali, né, dependendo do caso, que me dão um bom aporte proteico para que eu não perca massa muscular e que isso me ajude durante o tratamento. E aí, a avaliação de vitaminas e minerais, a gente tenta ajustar pela alimentação. Quando não é suficiente, na presença de uma deficiência diagnosticada, aí sim a gente vai pensar em uma complementação vitamínica. E é muito comum confundir, né, a fraqueza, a astenia, né, que é decorrente do tratamento ou até da própria doença em atividade, com uma deficiência de vitamina. Sim. Então, esse conceito às vezes é um conceito mais popular. Sim. E cabe a nós desmistificarmos, né? Eu acho que muito importante a gente frisar, Larissa, eu queria saber a sua opinião em relação a isso, a importância da informação de qualidade, né? Da informação que a gente sabe que tem respaldo científico. A gente vê hoje na mídia muita informação, talvez a dificuldade dos nossos pacientes seja selecionar essa informação, né? Como você recomenda, o que você orienta em relação à informação de qualidade na nutrição, às vezes até voltado para a oncologia? O que você acha? Então, acho que é um ponto bem importante que você tocou, Débora, porque essa seleção, né, de informações ela é muito difícil. O paciente ele recebe o diagnóstico e ele vem bombardeado de informação, de familiares, de amigos, a própria mídia, a pessoa fica preocupada, vai na internet buscar alguma informação. Recomendo o chazinho da raiz, da árvore, da vizinha. Exatamente. Uma planta X, Y, né, que vai curar o câncer, enfim. E é muito importante que esse paciente ele tenha um olhar mais criterioso, tá? Então, nunca acreditar de cara em nenhuma informação. Busque outras fontes, outras referências e, principalmente, sempre que possível, tirar dúvida com o médico ou com o nutricionista, o profissional que acompanha, para a gente, né, ter mais esse critério. Outro ponto muito importante, a gente estava até discutindo esses dias essa questão de estudos científicos, né? A gente tem muitos pacientes que são super bem informados, então eles vão na literatura, buscam estudos e trazem em consulta pra gente, né? Olha, mas eu vi que teve um efeito benéfico durante o tratamento, tudo mais. Mas é muito importante a gente pensar qual foi a população que esse estudo foi aplicado, qual que é o efeito desse alimento, desse nutriente, né? Acho que até você pode comentar um pouquinho disso pra gente, né, Débora? Sim. É muito importante entender que o fato de uma intervenção, uma dieta específica ter um benefício imediato ou algum benefício específico comprovado, não quer dizer que ela não possa a longo prazo ter consequências, né, que não seja talvez segura. Então, o que nós geralmente recomendamos que esses pacientes procurem informação obtida através de sociedades médicas ou sociedades, né, de nutrição, sociedade brasileira, sociedade americana, sociedade europeia. Existem vários manuais, às vezes até manuais voltados para o próprio paciente, onde a leitura é mais acessível. E são baseados em estudos que foram estudos grandes, né, em populações bem adequadas, para que pudesse extrair dali um valor científico que a gente pudesse replicar na prática. Então, muitas vezes, procurar uma informação e questionar o seu médico, o que o senhor acha, né? Posso aplicar isso na minha rotina, se aplica ao meu caso, e aí talvez a gente entender que não existe uma receita de bolo. Exatamente. Então, cada indivíduo, né, está inserido em um contexto e é muito importante que aquela informação seja realmente analisada do ponto de vista daquele paciente. Então, essa dieta, essa intervenção faz sentido para o meu caso, não é porque faz sentido para o vizinho que talvez faça sentido para o meu caso. É seguro? Então, assim, muito importante frisar a segurança, né? Quando pensamos em ciência, em definir condutas baseadas em ciências, nos valores do paciente, o que está sendo buscado, na verdade, é a segurança do paciente, para que ele possa ter o melhor resultado, mas dentro de um ambiente seguro e bem orientado. E em relação a alguns dados que estamos vendo na atualidade, Larissa, atualmente nós observamos um aumento na incidência de câncer na população jovem e observamos muito, principalmente em trato gastrointestinal, mama, ovário, endométrio, rim, dentre outros. Você consegue perceber alguma relação entre obesidade e aumento no risco de câncer? Com certeza, né?
Até porque a obesidade, ela muitas vezes prevém ali de uma alimentação inadequada, né? Um sedentarismo, isso tudo acaba favorecendo esse ganho de peso. E quando a gente fala em obesidade, em excesso de peso, a gente tem isso como um fator de risco muito direto ali para o câncer, né? Para o desenvolvimento de células tumorais. Porque a obesidade é uma doença inflamatória multifatorial, então tem muitos fatores ali envolvidos. E quando a gente pensa bem na doença em si, no papel da doença, no caminho da doença, a gente vê que muitas vias ali que estão envolvidas com a obesidade, elas acabam favorecendo a multiplicação das células neoplásicas. E aí, a longo prazo, a gente acaba tendo, né, em alguns casos, como a gente tem visto, surgimento de tumores associados ao excesso de peso, à obesidade, um estilo de vida inadequado. O que nós já sabemos, temos evidência, ano passado a Nature publicou um artigo que documentou que essa população mais jovem que vem aumentando essa incidência de câncer, talvez ela esteja sofrendo as consequências de hábitos desde o início da vida, né, adolescência, jovens adultos, que abusaram de talvez alimentos ultraprocessados, industrializados, dessa forma tiveram também um aumento de acúmulo de gordura corporal. Então, talvez a obesidade esteja relacionada também com essa mudança no estilo de vida das últimas décadas, né? Então, muito importante, eu acredito, frisar que às vezes os pacientes, eles têm trazido questionamentos no sentido, mas será que o açúcar é um alimento para o câncer? Na verdade, o que acontece é que o açúcar em excesso, ele leva à obesidade. E a obesidade, sim, é uma causa direta para o câncer, né? Para vários tipos de câncer. Então, sempre procuro frisar com os meus pacientes, e a gente trabalha bastante em equipe, tenho certeza que você trabalha mais ou menos nesse sentido, mas a ideia de um estilo de vida saudável, a gente já sabe que dá certo. Então, procurar estar ativo fisicamente, procurar uma alimentação rica em frutas, verduras, legumes, castanhas, né, gorduras boas, azeite, que a gente sabe que é ótimo. Então, talvez a gente seguir essas orientações que são básicas, mas exigem um pouco de disciplina. Exatamente. E a gente conseguir separar aquelas informações que, na verdade, às vezes fazem parte de um certo sensacionalismo, de, às vezes, uma certa manipulação da informação e acaba confundindo os pacientes. Então, acho que o básico bem feito ainda funciona muito bem, mas o que eu acho que é fundamental foi o que você pontuou. O paciente oncológico, quando ele tem um nutricionista inserido na sua rotina de cuidado, de tratamento, de acompanhamento, ele apresenta melhores desfechos. Isso é documentado, isso tem evidência científica clara, e eu fico muito contente de a gente poder proporcionar isso para os nossos pacientes em parceria. Eu queria muito te agradecer a presença. Imagina. É um prazer trabalhar com você no Instituto do Rádio. Além do Instituto do Rádio, eu atuo também no Hospital Santa Teresa, no Hospital Madre Teodora e alguns serviços públicos, onde o grupo atua, na PUC Campinas, no Centro de Oncologia de Americana. E com certeza é um prazer enorme a gente ter uma profissional tão capacitada atuando tão próximo. Obrigada, Débora. Eu que agradeço o convite, a parceria de sempre, né? E é muito importante sempre que os médicos estejam aí envolvidos com a equipe multiprofissional, porque a gente sabe que isso com certeza traz o melhor resultado para o nosso paciente a curto, médio e longo prazo, né? Com certeza. Muito obrigada. Obrigada.